Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço a quem está em casa assistindo via internet. Hoje, como tem muita gente nova, aproveitaremos para explicar a ressonância, como que funciona, e para tirar algumas dúvidas dos 53 DVDs até agora, porque só aqui são mais umas 70 palestras nessa sala, e tem aí gravados uns 53 DVDs. Se tirar uma frase do contexto, fica uma coisa totalmente fora do trabalho, da intenção desse trabalho. Então, quando a pessoa fala assim, no DVD Hermes, minuto 49, você fala tal coisa. E no DVD X, minuto 200, você fala não sei o quê. E assim por diante. Procurar chifre em cavalo. Cada momento, cada coisa que é falada aqui está dentro de um contexto. Tem que olhar o todo da obra para poder entender aquilo que foi falado lá no minuto 49 do DVD. Muitas vezes são faladas coisas para ver se as pessoas acordam. Esse do minuto 49, por exemplo, é um caso típico disso. Foi falado para ver se acorda. Nesse minuto foi falado casa, carro, apartamento, para as pessoas conseguirem isso, né? Aí tem um outro DVD que fala de espiritualidade. Ah, então como é que é? É casa, carro, apartamento ou é espiritualidade, etc, etc, etc. Por que existe essa questão da casa, carro, apartamento? Porque enquanto isto não for resolvido, não se pode dar um mínimo passo acima. Não se pode subir um degrauzinho que seja na escala da evolução, enquanto esta coisa de casa, carro, apartamento, barra namorado, barra fazenda de 150 mil cabeças de gado, barra Camaro amarelo, barra, não foi resolvido. Então é por isso que tem N canalizações no planeta Terra, N, só explicando como ganhar dinheiro. Então vem um ser de luz e ele é especialista só em ganhar dinheiro. Então ele canaliza, está lá em Sedona, lá no Arizona, e todas as mensagens dele são para ganhar dinheiro. Ensinando como que se manifesta dinheiro, casa, carro, apartamento na vida da pessoa. Porque eles já viram que sem isso não se pode falar, não se pode querer, não se pode progredir, não se pode fazer nada, enquanto isso não está resolvido. Então é por isso que de vez em quando, né, também aqui nessa sala, é falado disto e explicado como é que manifesta, como é que cria tudo isso, etc. Aí se tirar essa frase, esse momento da palestra, e comparar com os outros 50 e tantos, vai achar, tem uma coisa incoerente, aqui contra aquilo lá. Se não entender o todo do trabalho, fica aparecendo essas coisas todas. É só tirar do contexto que acontece isso. Outra coisa que alguns comentam com a ressonância dá para resolver qualquer problema. Mas no DVD, não sei das quantas, tem um outro problema lá do ego. Então consegue ou não consegue?
E aí a pessoa quer que eu explique isso num e-mail. Num e-mail. Em 53 DVDs de 2 horas, tem 16 de 2 horas e o resto todos de 3 horas. Isso ainda não deu para entender. Agora, você imagine responder isso num e-mail. Os livros que nós distribuiremos futuramente, todos os DVDs estão sendo transcritos, todos virarão e-book, todos serão impressos, alguns serão individuais, alguns serão uma coletânea. Esses livros terão 800 páginas cada um. É o que eu estou prevendo. Porque dá para agarrar com a mão. Não sei se põe 900, 1000, estou vendo. Quanto que dá para segurar. Porque não vou fazer 70, 80, 200 e-books, certo? Então junta. E aí vai acontecer o quê? Na página 158 você disse tal coisa. Aí eu vou perguntar para a pessoa, e você já verificou a página 695 que eu digo lá? Ai não, pois é. E no e-book e tal, que tem mais 800 páginas, você também verificou? Então, gente, é uma questão de bom senso. Para você entender Jung, por exemplo, tem 35 livros. 35 livros, Jung. Freud é também uma prateleira desse tamanho. Como é que você pode falar, eu entendi o que Jung quis falar, se você não ler os 35 volumes? Dá trabalho? Dá, mas é a única maneira de saber o que ele quis dizer realmente. Fora o que está escondido lá ainda, que não foi publicado. Mas 35 estão aí à venda. Para entender como que a ressonância funciona, é preciso entender como funciona o universo. Então já viram, dá para ter uma ideia do tamanho do problema que é explicar uma coisa dessas. Não é que não se queira explicar, é quantas horas são necessárias para explicar uma coisa dessa. Porque se você for numa livraria, você tem quanto? Milhares. Na Cultura diz lá que tem 4 milhões de exemplares à venda. Não é? Então, quantos livros de economia existem? De sociologia, de pedagogia, de psicologia, psiquiatria, psicanálise, e assim por diante. Todos esses livros estão explicando partes de como o universo funciona. Tudo isso é o universo terrestre. Terrestre. É o que os humanos produziram de livros que não foram queimados. Certo? Porque de vez em quando, neste planeta, usa-se muito queimar uma biblioteca inteira, porque assim ninguém tem conhecimento e fica muito fácil controlar todo mundo. Então, em Atenas, em 500 e pouco, Alexandria, eles conseguiram limpar a área. E com isso garantir 1000 anos de trevas até que o povo conseguisse ter acesso a algumas cópias desses livros e tudo começasse de novo. Então, como ganhar dinheiro? Só para explicar um negócio desse, quantos exemplares são necessários? Vendas, marketing, persuasão, propaganda subliminar. Isso é só, né? Imagina, ganhar dinheiro. E tudo aquilo que impede a pessoa de ganhar dinheiro. Aí são mais milhares e milhares de livros. Portanto, o que se faz nesse trabalho aqui não é, por enquanto, descer
nesse nível de detalhe. Lá na frente, a minha ideia é ter livros, né? Então pegaremos economia. Pronto, aí faz 800 páginas, toma. Economia, toma. Psiquiatria, toma. E assim vai. Isso aqui é um processo de ensinamento. Começou aqui no Mahatma, 7 anos atrás, e vem vindo 70 e assim vai, 70 palestras e vai. Cada palestra é um salto a mais, é um degrau a mais. Tanto é que vocês podem olhar lá no site, tem lá o caminho dos DVDs. Isso não é uma figura de linguagem, é realmente um caminho que está sendo passado grão a grão, gota a gota, para as pessoas. Então, o certo seria a pessoa assistir o primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto. Não. Todos os DVDs estarão no YouTube, gratuitamente, inteiros, 3 horas de duração. Os que não estiverem lá, uma meia dúzia, estarão em MP3 inteiros, para serem baixados. Todos os DVDs estarão em MP3 gratuito. As palestras, os DVDs estarão em e-book gratuito. E papel gratuito. Aí hoje eu recebi de manhã um e-mail dizendo assim: eu falei de você para umas pessoas, mas eles não querem ir porque eles acham que esse trabalho é para ganhar dinheiro. Em psicologia tem um negócio chamado projeção. A pessoa projeta no outro aquilo que está dentro dela. Então ela enxerga aquilo que está dentro dela. Todos os DVDs gratuitamente colocados. Todos os livros. Já tem 4 livros lá para baixar. Inteiros. Free. R$20 nessa palestra, que é para pagar o custeio disso aqui. Sabe quanto custa um workshop com menos conteúdo do que tem cada uma dessas palestras feitas aqui? Sabe quanto custa? De 3 a 4 mil reais custa um workshop. 3 a 4 mil. R$20. Então, é um julgamento extremamente precipitado, sem a pessoa ter informação na mão. Fazer qualquer tipo de julgamento é uma barbaridade, porque não tem nenhum fundamento com a realidade. Em mecânica quântica, costuma-se dizer o seguinte: infinitas possibilidades. Então, tudo é possível. Sim. Literalmente, tudo é possível. Se você entender mecânica quântica. Se você quiser entender infinitas possibilidades com física clássica do Newton, nem em sonho consegue entender isso. E aí começam esses questionamentos do minuto tal contra o minuto tal, e assim, etc, etc. Então este é um problema gravíssimo. Porque como as pessoas não estudam mecânica quântica, elas julgam todo o resto pela visão clássica da vida, que é o quê? Aquilo ali é uma parede, aquilo ali é uma porta. Isso aqui é uma cadeira. Materialismo puro. Então, qualquer avaliação que a pessoa faça está contaminada pela visão materialista da existência. Então ela quer, casa, carro, apartamento, etc., dentro da visão
materialista do mundo. Dentro dessa visão, as coisas podem demorar bastante. Aí ela não entende por que, que o emprego ainda não apareceu, por que, que o precatório não foi pago, por que que... e assim por diante, não é? Por que que as coisas não acontecem instantaneamente? É importante entender que quando um físico fala infinitas possibilidades, o que que significa isso na cabeça dele, na matemática da mecânica quântica? Ele está falando como um físico quântico. Então, todos os experimentos, toda a matemática, todo está embaixo dessa frase simples que ele disse. Infinitas possibilidades. Se você pensar que entendeu o que esse físico está falando, cometerá graves erros. Lembra que lá no final do Quem Somos Nós, o Fred Alan Wolf, ele fala assim: você acha que você entendeu mecânica quântica? Se você acha que entendeu, você não entendeu nada. Quantos físicos entenderam isso? Não dá numa mão. 6, 7. Porque até os fundadores da mecânica quântica, até fundador da mecânica falou que se eu soubesse que ia dar nisso, eu não entrava nessa. Não é? Não é? O tal do salto quântico. Porque uma coisa leva a outra, que leva a outra, é uma lógica clara. E muitas vezes o físico não está conseguindo entender até onde a coisa está chegando. Que é uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Aí chegou num ponto e falou: eu não queria que chegasse nisso. Pois é, mas foi a primeira descoberta dele aqui que os outros foram tirando as consequências lógicas e chegou a tal coisa. Um dia, quando eles assistirem esses DVDs daqui, essas palestras, vocês podem ter certeza que eles falarão isso aí mais ainda. Se a gente soubesse que mecânica quântica ia chegar nisso, jamais teríamos mexido. Se a gente soubesse que ia chegar na ressonância harmônica, jamais. Porque o problema para entender o que são infinitas possibilidades, você tem que ir onde praticamente nenhum físico vai. A revista Científica América desse mês tem um artigo de mecânica quântica, de física. E lá o físico, numa hora, ele fala assim: bom, mas agora a física para aqui. Niels Bohr disse que a física não trata da realidade última. Com todas as letras ele falou isso. O problema é que isto não é divulgado. Na Científica América deste mês está lá. Ele fala: mas isso não é física. Quer dizer, quando a coisa avança, aí puxa o freio, fala: não, espera um pouco, mas isso aqui não tem mais nada a ver com física. Ok, tá bom. Tudo bem. Então, qual é a consequência? Então, em todas as universidades do planeta Terra, eles deveriam colocar uma notinha dizendo assim: e lembra que a física é a mãe de todas as ciências, portanto, todo o resto vem debaixo da física.
A notinha devia ser assim: nós não tratamos da realidade última, ok? Nós só tratamos de alguns fenômenos físicos. Alguns. Portanto, nós não sabemos o que é a realidade última, nem estamos interessados em saber isto. Portanto, se você precisar do conhecimento da realidade última para conseguir seu casa, carro, apartamento, emprego, não é na ciência que você achará a resposta. Não temos o conhecimento todo. Ponto. Aí sim, toda criança que vai para a escolinha com 4, 5, 6, 7 anos de idade já teria, no primeiro dia de aula, essa explicação. Fiquem tranquilos, nós ensinaremos um monte de coisas para vocês, um negócio chamado, debaixo de um nome chamado ciência, mas toda esta ciência não trata da realidade última, isto é, como é feita esta realidade. Aqui, chão, cadeira, parede, oxigênio. O fim disto, nós não tratamos. Agora, se você vai levantar uma parede, levantar um prédio, aí é conosco. Temos as fórmulas, resistência dos materiais, fazemos as pontes, os viadutos, beleza. Conseguimos mandar um satélite a Marte, ele pousa, fica passeando lá, tudo certo. Até aí a gente vai bem, mas só até aí. Só que isso não é falado. Então a população do planeta inteiro fica com a ideia de que a ciência tem todas as respostas, que a ciência sabe tudo. E que se um cientista qualquer falar alguma coisa, aquilo é a verdade absoluta. Então, um eminente catedrático, sei das quantas, se ele falar, acabou. Está falado. E é por isso que um físico disse, a ciência avança funeral após funeral. Certo? E é sempre assim. Depois que uma geração de físicos morre, vem uma nova geração e dá um saltozinho acima. Aí essa também vira, né, dogmática, aí daqui a pouco tem que esperar todos eles morrerem para vir uma outra geração que dá mais um pulinho. Assim caminha a humanidade. A passo de formiga e sem vontade. Lulu Santos. A mais pura verdade. Para se avançar 1 milímetro, é um parto. 100 anos depois de mecânica quântica e 200 anos depois do experimento da dupla fenda, ainda estamos tendo que provar para as pessoas que a onda é a essência de tudo que existe. No entanto, todo mundo tem celular, rádio, televisão, GPS. Em Angola, cada um tem 4 celulares. Mas se você chegar e falar, tem uma onda que vai transferir uma informação, pronto, parou. Queima. Põe na Inquisição. As infinitas possibilidades estão debaixo de se entender como é a realidade. Pois é. Só que como é a realidade, se vocês lerem lá o Joseph Campbell, 4 volumes, tem milhares de explicações ao longo dos milênios e milênios e milênios de como funciona a realidade. Então toda tribo
todo ajuntamento, alguém saiu falando, sabe como funciona, mas eram metáforas. O universo é uma tartaruga. É uma metáfora. Mas eu garanto para vocês que aquela tribo que acredita nisso, acha que é. E nós, os ocidentais, há 500 anos atrás, tínhamos medo de cair pela borda do planeta Terra, porque ele era plano. Você navegava e caía. E quem ousou falar que não era assim? Giordano Bruno, queimado. E Copérnico só não foi queimado porque ele disse isso na hora da morte, no leito de morte, certo? Ele estava morrendo, aí trouxeram o livro para ele e falaram, está aqui o livro, acabou de sair da gráfica. Ele falou, ótimo, e morreu. Porque aí ele não poderia ser queimado vivo, podiam queimá-lo morto. E Galileu teve que desfalar o que tinha falado, e falou baixinho. E aí ele foi em prisão domiciliar. Esta é a realidade nua e crua. E continua a mesma coisa. Se não fosse assim, na próxima palestra, aqui, teria 5.000 pessoas. E na outra, 200.000. E na outra, 5 milhões. E na outra... Mas vocês sabem. Se vocês saírem daqui e falarem, tudo é uma onda, você está louco. Está louco. E a pessoa tira o celular e está falando lá com a China, com Washington, com a África, com seja lá o que for, com a caixinha dentro do metrô, andando a 80 por hora dentro do túnel, e acha a coisa mais banal do mundo, com a caixinha na orelha, falando a 80 por hora, ou num carro a 120 por hora. E que absurdo essa coisa da onda. E nem percebe que não tem um cabozinho saindo, né, do celular. Se nós pegarmos um microscópio ultra potente imaginário, mas já chegaram agora a um microscópio de 50 nanômetros, esse está lá no site de ciência na internet, como que eles conseguiram ver 50 nano? Porque eles capturaram uma coisa que eles chamam, abre aspas, ondas evanescentes, fecha aspas, e conseguiram vê-las. Essa onda tem a informação de 50 nanômetros. Então, veja até onde está indo. Até onde está indo a mecânica quântica, que se vocês leem os sites, parece ficção científica, e não se pode falar que a informação, que tudo que existe está numa onda. Daqui a pouco tem computador quântico na casa de cada um, usando a comunicação de um spin com o outro, e as pessoas negando que a onda seja o fundamento de tudo. Porque isso já acontece hoje, com toda esta parafernália eletrônica, e a negação continua. E a negação continua porque uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Pronto, aí não pode chegar aqui, para. Se nós pusermos um microscópio aqui na testa dele,
e aprofundarmos, o que nós acharemos? Células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, nêutrons, quarks, abaixo dos quarks, cordas, abaixo da corda, o vácuo quântico. Um oceano primordial de energia infinita. Deste oceano emerge tudo, sem parar. Este vácuo quântico está aqui nessa cadeira, no chão, aqui no oxigênio, na testa dele, em Marte, em Andrômeda, em tudo. É só viajar para dentro e ir se aprofundando. Então, qual é a realidade última? O vácuo quântico. É o último nível. É a energia subjacente a tudo que existe. Aí falaram que eu tenho que projetar aqui o desenho do átomo, senão ninguém vai entender que tem átomo. Um dia lá na frente, alguém pega os DVDs e enche de computação gráfica à vontade. Ok? Se der tempo eu faço, se não der alguém faz. E aí põe lá um monte de desenhos, faz, que nem quem somos nós. Só que aquilo custou 5 milhões de dólares, né? Então, mas fique à vontade. Quem quiser colaborar, pode pôr computação gráfica, a gente faz aí, enche os DVDs de átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Vocês não têm computador em casa? Não dá para sentar. Google, átomo, vai aparecer lá dezenas de exemplos de modelos, a história e etc, etc. Entenderam? Não tem sentido gastar o tempo dessa palestra projetando um sisteminha solar, que é a forma que vai se falar para o povo, núcleo e elétron dando volta. Se não consegue visualizar isso aqui, pega no Google. O importante é o conceito que é passado aqui. Então, para vocês verem, achar chifre em cavalo, se acha N. Agora, o que é explicado aqui, daria, no mínimo, um Nobel de Física, para um físico que resolvesse levar a sério aquilo que é explicado aqui. Então está se dando de bandeja, de graça, free, a informação. Basta pegar e põe lá na terminologia deles e pronto. Nobel, um atrás do outro. Não existe... o lado espiritual não está negando informação para o lado material. Mas tem que ter interessados, certo? Porque se não tiver ninguém interessado, o que vai fazer com aquilo? O lado espiritual está, no mínimo, 500 anos na frente dessa tecnologia terrestre atual. 500. Isso o primeiro nível do astral. 500 anos. Tudo isso está disponível. Tudo isso está disponível para passar para a humanidade. Agora, só que tem que ter interlocutor, certo? O físico que está do lado espiritual, ele tem que ter um físico do lado material para poder passar para ele, trocar uma ideia. Falar, faz assim, 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 certo? O biólogo, o geneticista, o economista, qualquer coisa que seja. Mas o paradigma materialista impede que se possa conversar com eles.
Então vocês veem, mas por que Deus não ajuda? Você comprou o bilhete da loteria? Não. E quer ganhar na loteria. Deus está tentando ajudar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Mas tem que ter alguém para conversar, não? Porque se vier alguém aqui e fizer assim, pumba, apareceu um negócio, está morto. Morto. Só de falar já é queimado, imagine se chega aqui e faz... Ó. Tem N centros pelo planeta inteiro, onde dá para conversar com os espíritos. N. E aí? Quantas pessoas se habilitam a ir lá trocar uma ideia? E o pior, os que se habilitam a ir lá trocar uma ideia, falarão de? Ótimo. Casa, carro, apartamento. E o Camaro amarelo. Se fosse lá um geneticista para discutir o DNA, viria alguém do nível ou mais para conversar com ele, de igual para igual. Mas o que vai fazer? Vem um geneticista e senta lá, não é? E logicamente ele tem que aparecer como um velhinho, caquético, curvado, inofensivo. E aí, o que você quer, meu filho? Casa, carro, apartamento. O geneticista levanta e fala, gente, manda outro, que eu vou fazer outra coisa, tá? Não posso ficar aqui. Manda um especialista em escutar casa, carro, apartamento. Eu estou em outra. Vou criar uns dinossauros lá num outro planeta novo aí que a gente está fazendo. Vou cuidar disso, vou fazer umas experiências com dinossauro. Pois é. Só que isso depende deste bendito paradigma materialista. Fomos até o fundo. Chegou no vácuo quântico. Só existe ele. Ele pode reduzir a vibração dele quanto ele quiser. Ele pode fazer o que quiser. Ele é uma energia consciente. Uma única onda consciente. Ok? Não tem dois vácuos quânticos. Não tem um vácuo quântico na Argentina, um no Brasil, um na Tailândia, um alemão, um marciano. Não existe isso. Só existe um único. Uma única onda. Porque ele é onda. Lembra? Isso aqui é feito de átomos. Para ter átomo tem que ter próton. Para ter próton tem que ter quark. Para ter quark precisa ter uma corda. Para ter a corda sai do vácuo quântico. Então você não tem matéria só quando chega lá pelo nível quark. O tal do campo do bóson de Higgs, né? É esse campo que faz aparecer a massa no universo. Então aquela famosa busca lá em Genebra, certo? É um campo. Aquele campo é que pega uma frequência X e aí dá uma percepção de massa, matéria. Isso aí, parede. Você pega, tijolo, dá na cabeça do outro. Então, isso tudo sai do vácuo quântico. Então, nele não tem matéria, não tem massa, só tem onda. Então, depois vocês assistem tudo de novo. Eu tenho que passar a mensagem.
esta única onda, infinita, já imaginaram que é grande, certo? É grande. Só o que a gente enxerga no nosso planeta, 93 bilhões de anos-luz, a fronteira visível. Quer dizer, o quanto a gente consegue enxergar daqui. Se a gente viajar lá, o que acontece mais? O que a gente encontra? Mais espaço. E a gente viaja mais e mais espaço. Ué, cadê a borda do universo? Não existe. É infinito. Muito bem. Então tá lá esse ser. Não tem nem tempo, certo? Porque o tempo só existe quando tem espaço. Então não tem espaço, não tem tempo, então ele está lá. Pensando. Ele sozinho, certo? Não tem com quem conversar, ele sozinho. É uma única onda. Então ele pensa. O eterno agora, certo? A eternidade. Aí ele fica pensando, analisando o que fazer. Chega uma hora que a tensão dentro dele é tamanha para fazer, agir, expressar-se, porque ele está sozinho. Então ele quer. Como é que ele se multiplica? Ele precisa ter dois para poder bater um papo, trocar uma ideia. Que ele com ele. E agora? Faço o quê? Vou jogar xadrez? Não, só um baralho para jogar paciência. Aqui eu mesmo. Porque o que eu vou fazer? Esse é o problema do vácuo quântico na eternidade, sozinho. Portanto, um dia, essa tensão foi tamanha que ele desdobrou-se. Ou emanou. Virou dois. Yin e Yang. Homem, mulher, macho, fêmea. Esses dois formaram, é lógico, evidentemente, um campo eletromagnético. Eletromagnético. Emite, repulsa e atração. Repulsa e atração. As forças que regem todo o universo. É isso aí. O campo eletromagnético. Assim que você junta o próton com o elétron, você tem um campo eletromagnético. Então isso surgiu nos primórdios da criação. A primeira coisa que apareceu foi isso. E, evidentemente, esse Yin, com a mesma capacidade do todo. E o Yang, com a mesma capacidade do todo. Certo? Eles são a mesma onda. Isso que os junguianos, que Jung chamava arquétipo. Arquétipo. A origem de tudo. Então, tem arquétipo para tudo, por quê? Porque o todo desdobrou-se em tudo, infinitas maneiras. Cada desdobramento dele tornou-se um arquétipo. Isto é, a perfeição naquilo, seja lá o que for. Então, o arquétipo é a perfeição do todo se expressando em uma determinada coisa ou atividade. Muito bem. Ia ficar uma dimensão só? Não, isso é simples e simplório demais. Não dá para você pôr toda a capacidade do todo, para ele se expressar, numa dimensão. Então o que ele fez? Emanou N dimensões.
degraus.